O Movimento Igreja Sem Política está aqui na véspera da Marcha para o Jesus Político. Nós estamos aqui com carro de som, estamos aqui panfletando na região, aqui na Zona Norte de São Paulo. E pastor, queria que o pastor falasse sobre os objetivos do movimento estar aqui hoje. Tá, para quem conhece e já acompanha o movimento, sabe que a gente se comprometeu em ata e estatuto sempre estar presente em circunstâncias assim, que a Igreja de Cristo é usada para esses objetivos políticos. Então, o movimento hoje está cumprindo ata, né, de fazer sua manifestação, marcar realmente esse território aqui com a indignação dessas pautas que a gente vem defendendo biblicamente no que diz respeito à política, igreja, Estado e igreja. Então hoje aqui, como muitos outros eventos desse porte, a gente fez presença e cumpriu nosso trabalho. O objetivo realmente é seguir. Aonde tiver o rastro dessa usurpação do Estado, dos homens em relação à Igreja de Cristo, a gente vai estar ali, marcando território e cumprindo a nossa missão. E missão educacional. Pastor, nós sabemos que a Marcha para Jesus é um patrimônio cultural do Estado, é um patrimônio do Estado. E o pastor sempre cita essa similaridade que ela tem com a Marcha Gay. Eu queria que o pastor falasse um pouco sobre isso. Ok, bom, vamos resgatar aqui primeiro alguns detalhes importantes do que diz respeito a esse evento aqui. Esse evento, ele é considerado por lei federal um evento do Estado. O Estado considera a Marcha para Jesus como um patrimônio cultural e material, ok? Então, para este evento poder ser reconhecido pelo Estado, ele precisa cumprir requisitos e obedecer à Constituição do Estado. E quais seriam esses requisitos que o Estado se prontificou em exigir da Marcha para Jesus que ela se enquadre? A questão interreligiosa, inclusive de se comprometer em não discriminar nenhuma religião ou querer doutrinar. A questão cultural, de trabalhar essa visão mais voltada para o entretenimento, para a diversidade dos dons, para a importância musical, essa coisa toda. E a questão política. Então, o que está na lei? Que a partir do momento que essa marcha aqui ela não cumpriu os requisitos e as exigências, né, do que eles chamam a Constituição Universal, que ela não se enquadrar, que ela não cumprir, ela não tem o reconhecimento. Se ela não tem o reconhecimento de atender a demanda política, de receber político aqui, de atender a demanda do ecumenismo e da visão interreligiosa que está aqui, como também cultural, ela não recebe verba do Estado para poder fazer isso aqui. Tá? Então, Marcha para Jesus onde? Então, o que eu percebo, Laís, é o seguinte: existem muitas modalidades heréticas dentro do que nós estamos discutindo aqui em relação à política na igreja. Muitas modalidades. Algumas delas são até sofisticadas, que você precisa detalhar mais para poder se aprofundar, porque são bem enrustidas, certo? Só que é escancarado, não tem que a gente se dedicar, se esforçar muito a comprovar que só o fato dela ser considerada, né, um patrimônio do Estado, com essas exigências de enquadramento, de obediência que ela precisa cumprir, que não tem nada a ver com o Evangelho. Inclusive disso, de ser eleitoral, de ser extremamente política. Cadê Jesus nisso? Então esse pessoal que se concentra aqui, eu entendo o seguinte: eles não entendem nada de Jesus e nada de Bíblia. Eles não têm nenhuma profundidade da gravidade disso aqui. E a gente não pode deixar de mencionar que a ONU, hoje, e a agenda dela, 2030-2050, um dos requisitos que as igrejas estão em obediência ali e cumprimento de cooperação é essa visão cultural e interreligiosa. Quer dizer, Jesus aonde? Evangelho aonde? Então, assim, o movimento não está dedicado a trabalhar para que não exista mais marcha da Renascer em Cristo. Não. Tira o nome de Jesus, tira o nome dele que a gente não vê mais. Agora, enquanto considerar para Cristo, para Jesus, uma coisa que a gente sabe que não é, que não tem biblicidade, que não tem compromisso com a verdade de Cristo, a gente vai continuar aqui se manifestando e se posicionando contra eles. E eu desafio qualquer um a chamar a gente para debater o assunto. Chama a gente. E pastor? Virou. Agora eu fui. E pastor, já é explícito também pela questão do caráter político deles, vamos falar assim, né? Porque eles estão cada hora de um lado, cada hora trocando de lado.
chamaram o PT de Partido das Trevas, Lula de diabo, e agora estão aceitando aí no palco. E agora parece que nessa marcha agora desse ano, ele já oficializou que a esquerda e a direita vão estar aqui. Exatamente. Entendeu? Que segundo ele, pode ir para o céu. Vão para o céu, exatamente. Que segundo ele, toda essa manada vai para o céu, né? Que envolveu política com fé. Agora, ele deixou muito claro isso, que não existe um candidato favorito para essa junta aí de pastores políticos e que eles vão trabalhar exatamente aquele medidor, né? Quem tiver mais voto, mais apoio, a gente segue e apoia. Como foi o Lula. Aceitaram ele depois de tudo. Isso, exatamente. Orar, não, porque nós temos que orar pelas autoridades, nós temos que ungir as autoridades, independentemente do que eles façam ou sejam. Então, é uma oscilação de caráter, de conduta, de postura e etc. que a gente não pode, não tem como, né? Fundamentar isso em Cristo. Não tem como você fundamentar isso no Evangelho. Jamais. Você entende? É muito detalhe de comprometimento. Né? É nítido. É muito detalhe de comprometimento. E pastor, a gente pode deixar de mencionar também que os líderes da Marcha para Jesus foram condecorados, né? Primeiro o Estevão Hernandes e dessa última vez a Sônia Hernandes, que teve uma fala assim deplorável, assim, não dá nem para expressar assim, em palavras de tão lamentável que foi a fala dela. Que ela falou que está vivendo algo de receber essas honras que Jesus não viveu, pastor, ministerialmente. Ela falou o que todos pensam. Porque Jesus não foi honrado na cidade dele. E ele falou que o profeta não tem honra na sua casa. Mas ele também falou que nós faríamos e teríamos coisas muito maiores do que ele teve. E hoje eu me sinto vivendo algo que Jesus não viveu. Mais do que ele viveu. Nesse sistema aqui, todos pensam dessa forma. Que todos eles têm condição de escrever o próprio evangelho e o evangelho da igreja deles. Que foi até o que o Bispo G expressou. Todos eles têm esse mesmo pensamento. E o que foi interessante na fala dela é que ela foi muito burra, né? Porque ela foi sincera demais. Ela escancarou demais a realidade dela considerar livre para poder viver experiências ministeriais que Jesus não viveu, inclusive honras que ele não recebeu, que ela está aqui hoje para receber no lugar dele. E pior de tudo, e se exaltando por isso. Se exaltando por isso. Aí vem aquele detalhe, aí você fala para esses desgraçados. Mas lá na primeira igreja não tinha essa raiz de conceito, de pensamento puramente cultural, religioso, político, social, coisa do tipo. Eles fecham aquela igreja, dizem que ela desapareceu, que ela não existe mais, e que o que vale é o cristianismo e o que aconteceu dentro do cristianismo. Ou seja, eles colocam o catolicismo, colocam o protestantismo como forma de modelo ministerial para eles poderem exatamente enganar o povo. Eles enganam. E eu te garanto que o que ela falou, muita gente aplaudiu. Entendeu? Que muita gente acredita que existe essa possibilidade de ela receber uma honraria do Estado em reconhecimento a um trabalho sem nenhum contexto bíblico, entendeu? E inclusive isso, que Jesus permita que ele dê a licença para ela exercer essa autoridade de criar, gerar o seu próprio evangelho, pô. Tanto que eles têm uma Bíblia apostólica. É verdade. Então assim, como eu falei para você, em alguns casos sofisticados a gente se dedica um pouco mais. Nesse caso aí, entendeu? É um Jesus andando de tornozeleira, senhores, entendeu? Um Jesus que tem que andar de tornozeleira para saber onde ele está, para vocês verem como que é a grife dele, como que é o perfil, o calibre dele. Como outro dia usaram até essa expressão, o calibre. Ok, é o calibre desse Jesus, tem que andar de tornozeleira mesmo. E com Bíblia cheio de dólar no meio. Bom, pessoal, então nós estamos fazendo hoje presença nessa quarta-feira, vésperas, né? Da Marcha para Jesus, como a gente vem se comprometendo com vocês. O nosso trabalho é muito importante frisar para vocês que ele é extremamente educacional. Nós temos uma organização de pensamento para levar às ruas em circunstâncias extremas como esta, onde a gente vê a igreja, o nome de Cristo sendo usurpado por esses objetivos que não são bíblicos, que não são verdadeiros, que não são legítimos. E tudo que a gente falou aqui a gente prova para vocês, certo? Então o movimento se prontifica amanhã, na quinta-feira, quando o evento vai acontecer, de estar presente aqui, fazer a abordagem, fazer o registro de tudo que vai acontecer nesse dia aqui para eles. É um dia maravilhoso, é um dia para Jesus, né?
uma experiência cósmica, uma experiência espiritual, porque segundo eles vêm aqui ver Jesus aqui, né? E o que a gente está aqui, na verdade, trabalhando é para fixar o contrário, que o que tem aqui é esquema, é um palco de eleições, de futuros candidatos que vão ser indicados por esses conselhos de pastores, políticos. O que tem aqui é verba do Estado, é dinheiro do povo injetado nessa porcaria que está aqui. E vocês precisam entender isso aí. De evangelho não tem nada, de Jesus não tem nada. Você entendeu? Então espero que vocês nos ajudem a divulgar esse propósito, representar essa pauta e levar essa indignação mais à frente dentro de corações e consciências que queiram se libertar desse sistema imundo que, infelizmente, é dele que vai sair o rival, o anticristo. Senhores, um abraço. Tamo junto nesse propósito. Um abraço.